É muita empolgação no mercado com essa elevação do teto de dívida americana. E se você acompanha aqui o canal, eu já disse aqui, já avisei que dificilmente os Estados Unidos daria default na dívida. Isso não é novidade. E eu vou ressaltar o que eu falei antes. Existem dois lados da moeda, né? Aumenta o teto de dívida, nesse caso eles vão aumentar aí por mais 2 anos, né? E limitar os gastos públicos, excluindo o setor militar, né? Como também é de se esperar. E do outro lado, mais impressão de treasuries, de títulos e também de dinheiro. Ou seja, mais inflação. Se eles deixassem acontecer esse default na dívida, seria uma crise global, porém com algo generalizado assim, traria também, lógico, o fim da inflação global, mas a credibilidade fala muito mais alto, né? E a única alternativa aí é prolongar a dívida para a próxima geração pagar. Logo de primeira lá na Câmara, tinha um impasse porque os democratas, né, segundo os republicanos, sempre têm o costume aí de estourar o teto de dívida. E os republicanos querem ganhar a próxima eleição americana. Por isso, demorou aí esse diálogo, exatamente por conta que tem muita coisa por trás, muito jogo político. E olha, tem uma questão também que deve ser levada e também não é levada muito em consideração agora, ou pelo menos não estão falando muito sobre isso, é que depois da elevação do teto de dívida vai haver uma grande emissão de treasuries, tá? Especificamente T-bills, tá? Os títulos de curto prazo do Tesouro Americano. E o governo terá que oferecer esses títulos aí a uma taxa mais elevada. O que significa que serão injetados bilhões e bilhões dos mercados no curto prazo para o Tesouro Americano. Quem é, no momento desse, que vai deixar de investir em títulos seguros com prêmio elevado, os rendimentos fracos, né, nesse momento da renda variável, até mesmo alguns títulos da renda fixa, e num cenário de inflação, juros altos, economias em desaceleração, algumas até entrando em recessão técnica, como é o caso da Alemanha, que leva a União Europeia nas costas, tá? E se ela está assim, imagine o resto dos países europeus. Empresas também que estão apresentando balanços muito baixos aí na bolsa. Basicamente, falando de maneira mais ampla em questão de investimento, ainda não sabemos os efeitos disso, tá, nos mercados de capitais, porque não se tinha um evento desse há muito tempo. Mas uma grande quantidade de dinheiro vai ser injetada num tesouro americano, tá, para poder surfar esse prêmio. E isso nos dá aí uma perspectiva do que pode vir pela frente, pensando em fuga de liquidez. Mas deixa eu dar aqui um exemplo que reflete muito bem o que acontece nesse período de curto prazo quando não se leva o contexto econômico em consideração. Os mercados voláteis, né, com notícias boas, né, sempre tendem a ter altas mesmo sem injeção de liquidez o suficiente para fazer o gráfico balançar. Por isso, a Nasdaq, né, continua subindo mesmo com um cenário aí bem controverso, descolada totalmente do S&P. Né? Teve aquela questão lá da Nvidia, né? Todo mundo animado com a IA agora. Afinal, notícias boas, elas mexem com os ânimos dos investidores que já vêm aí um longo período de tempo estressados. Né? O mercado de criptomoedas, outro exemplo aqui, teve aí uma alta no Bitcoin, ultrapassando os 27,5K de dólar, já vem numa tendência de queda há algum tempo. Inclusive, o dólar ele teve uma variação muito pequena frente ao real, saiu de R$ 4,99 para R$ 5,00 depois desse anúncio aí que foi no fim de semana, para você ver que não fez tanta diferença aí no mercado tradicional. Eu estou trazendo esse exemplo aqui do Bitcoin porque lá nos Estados Unidos era feriado, né, na segunda-feira, e as bolsas estavam fechadas, sem negociação. Mesmo assim, o mercado cripto, que sempre anda correlacionado, ele teve aí um ânimo. Não sei se você investe em criptoativos, mas é importante tomar cuidado, porque apesar do gráfico ele ser importante para poder montar posições, observar a volatilidade, injeção ou saída de liquidez, ele não é um indicador de previsão futura e sem levar o contexto em consideração, sem ser pragmático, sem olhar dados, macroeconomia, você só vai perder dinheiro. O mesmo vale
para ações, ETFs, BDRs, fundos imobiliários. Qualquer comportamento que não condiga com a realidade da economia real em si pode ser aí um comportamento de bear trap temporário, ou seja, o velho e bom voo de galinha. E por causa das altas temporárias sem fundamentos, muitos investidores, e eu não me refiro apenas no mercado variável tradicional, mas como um todo, eles ficam otimistas e esquecem que o que faz o mercado realmente se movimentar, que são os fatos econômicos, decisões, política. Esse, lógico, também é um comportamento aí de estresse prolongado no mercado e também de indecisão, já que vem acontecendo bastante coisa na economia global que pode confundir as tomadas de decisões aí dos investidores iniciantes, E falando de uma maneira mais simples ainda, onde só tem coisa ruim, o mercado vai se animando com qualquer notícia boa, independente se ela traz outras consequências de médio e longo prazo, que vão causar, lógico, volatilidade. Mas voltando ao assunto, já aproveitando esse gancho aí com essa decisão aí do Fed, é também esperado que aconteça uma nova elevação aí dos juros, de 0,25 base points, e com isso, lógico, a taxa, no fim das contas, aí ela vai para 5,5%. Vale lembrar que os Estados Unidos tiveram aí uma queda de pedidos de auxílio-desemprego, que estavam aí anteriormente em 242 mil, acima da média projetada, e na última semana divulgada, até esse momento, foi 229 mil pedidos, ou seja, teve uma queda. E já pegando também esse gancho, o PIB dos Estados Unidos nesse último trimestre cresceu 1,3%, mesmo apresentando desaceleração em comparação com os últimos meses do ano passado. É um sinal de que a economia americana ela continua aí firme. Esse assunto ele deve ser colocado em xeque porque o mundo ele desacelera ainda mais seguindo os passos dos Estados Unidos, exatamente pela hegemonia econômica. Isso é um fato. Mas, enfim, basicamente ainda não se pode dizer com certeza se vai haver aí uma pausa permanente até estagnar o suficiente para poder reduzir os juros, começar a cortar. Portanto, a liquidez de capital no mundo nesse momento se volta para o Tio Sam por conta dessa questão aí das treasuries, que vão ser imprimidas aí as T-bills. Lembrando que, lógico, esses juros aí mais o carrego dos títulos, mesmo que seja uma taxa pré-fixada, vai ter aí um peso enorme para eles. Trazendo todo esse contexto, sem levar em conta os aspectos geopolíticos, só com isso já se tem aí uma ideia do que pode haver aí de volatilidade nos mercados conforme vai acontecendo essa fuga aí dos mercados de capitais para o Tesouro Americano nesse curto prazo aí, que vai começar a pagar um prêmio muito superior aí o que vem dando aí nas bolsas, que é bem baixo. E ainda tem mais uma coisa que prova o quanto a galera tá otimista aí vendo Papai Noel onde não existe Natal. Nesse gráfico aí na tela vemos o histórico aí do S&P. E em 2018, que teve aquela crise de juros e os Estados Unidos aumentaram aí para 1,75% e acharam uma taxa altíssima, o mercado caiu bastante. Inclusive, você pode pesquisar se quiser. E agora, com essa crise de liquidez, de excesso de liquidez, que foram injetados não só dólares, mas muitas outras moedas no mundo, causando uma inflação generalizada, mais liquidez do que em qualquer outro período da história mundial. Depois a gente vê aí uma queda seguida de volatilidade no histórico muito parecida, como você pode ver. E olha que não se tinha tantas empresas zumbis que só surgiram por conta dos juros altos. Acredito que você se lembra das ondas que tiveram aí de IPOs e de muitas empresas zumbis que não davam lucro, e não dão lucro ainda exatamente pelo capital barato que se tinha. O fato é que o mercado ainda não tinha descoberto, mesmo precificando aí meses antes, as consequências dos juros altos na economia real, principalmente aí prolongados. Tem muita gente nos mercados que nunca viveu em inflação tão alta e nunca pensou aí ver o Fed aumentando os juros aí em mais de 5% ao ano.
Para nós, isso é bem comum, né? E as consequências para quem não investe de modo geral, ou não pega crédito com frequência, ou financiamento, ou não tem um negócio, né? As consequências elas podem sair despercebidas, né? E só é sentida no bolso na hora de abastecer o carro, ou fazer as compras, talvez até pagar as contas. Mas para quem lida com economia no dia a dia, entende como isso funciona, sabe como o jogo funciona, sabe muito bem o quanto isso afeta e muito. Eu sinceramente não acredito que vai haver aí um hard landing, mas nada é 100%, tá? Todo dia tem alguma coisa nova surgindo aí, porém, a cada movimento crítico fica ainda mais próximo de uma pausa nos juros lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também. Só que no médio prazo podemos ter um aumento de inflação, tá? Por conta do novo arcabouço fiscal, que inclusive eu já falei aqui no canal, que está ancorado unicamente aí em arrecadação. Digo isso porque basicamente se criou um mecanismo de gasto legal. O governo ele vai começar a gastar cada vez mais de maneira legalizada e alguém vai ter que pagar por isso, através de mais impostos, mais taxações, retirada de subsídios em setores estratégicos para a economia. Um outro problema também é o futuro presidente do Banco Central que vai ser indicado pelo governo. Dito isso, eu não ficaria vendido em dólar. Levando isso em consideração, acho que a Bolsa Brasileira ela continua muito barata e o mundo não vai acabar, tá? Muito menos o Brasil. Mas é importante ter ativos que estejam dolarizados. Se você não tiver a oportunidade de comprar dólar ou rentabilizar ele, já trouxe aqui no canal 2 ótimos ETFs que têm exposição às treasuries americanas. Um outro é corporativo com bons ratings. Ambos, lógico, pagam dividendos mensais, tá bom? Tem fundos que investem neles também. Vai estar aí na descrição no vídeo. E é um vídeo bacana até para aprender um pouco mais sobre essa classe de ativo, caso, né, tenha investidores iniciantes. Aí, inclusive, se não deixou o joinha, não perde tempo e deixa sua opinião também, tá, nos comentários, porque isso ajuda no engajamento do vídeo, para que ele não acabe na bacia das almas aí do YouTube, ninguém clica no vídeo, tá? Mas voltando ao assunto de novo, faz um tempo que eu venho falando aqui no canal que o ponto-chave para essa crise que vai demorar muitos anos para acontecer de novo é fazer caixa e ir aproveitando essa volatilidade aí. Se cair ainda mais diante de uma recessão e não tem como manter os juros altos, né, desse jeito, nesses patamares aí, sem causar uma, tá? Mesmo que seja um soft landing, acho que uma chance assim, tá? Como eu estava falando antes, falando como investidor, levando em contexto dados em consideração, vai demorar muitos e muitos anos para acontecer de novo, ou talvez até não. O que não significa agir com imprudência e ganância, porque a gente não sabe do futuro, não sabe dia de amanhã. Por isso, vamos continuar observando aqui a macroeconomia para não fazer besteira, ou melhor, esperar os próximos capítulos dessa novela. E por isso, se inscreva, ative o sino de notificações, lembrando que esse vídeo aqui, inicialmente, ele foi postado na comunidade fechada de membros, tá? Por isso, considere-se ser um membro e apoiador aqui do Acumuladores de Patrimônio. Não esqueça de conferir as melhores planilhas de investimentos aí para o controle de patrimônio. E também, lógico, a declaração e pagamento de DARF é algo pessoal seu, tá? Sem colocar dados em aplicativos, elas te auxiliam e é só copiar e colar. Uma mostra a variação até do patrimônio em tempo real com a Bolsa de Valores, tudo em um só lugar. E vai estar aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá? Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações, insights também. Valeu e até a próxima.